eu gostaria de chamar para compor a mesa Jacqueline Connor, diretora de impacto da Enuma, Paulo Zuben, diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura, e o José Marcelo Zacchi, secretário-geral do GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Então, eu vou começar pedindo para Jacqueline compartilhar com a gente qual é a visão e o conceito de impacto social que a Enuma tem e de que forma essa organização consegue buscar evidências e mensurações para o impacto que eles são capazes de causar e que recentemente levou-os a ganhar o prêmio de Global Learning da X-Prize. Obrigada. Thank you so much all for having me. Boa tarde. E desculpe falar inglês. I'm so honored to be here with you all. I'm representing a company called Enuma. I'm curious by a quick show of hands if anybody has heard of Enuma. Alguém já ouviu falar da Enuma? Conhece a organização? I didn't expect you to. We are a very small team of about 30 to 40 individuals across the world. We've got offices in Berkeley, California, in Seoul, South Korea, in Beijing, and a very small one in Tanzania. We are an educational technology company, and I never thought that I would be representing a technology company, but I am their director of impact, and I think that it's significant that a technology company has a director of impact. My career, just as a quick background introduction, I entered the education space as a teacher in Philadelphia, in Chicago, and then started a business out of Chicago that brought me to 8 different states during the period of No Child Left Behind. I was constantly in search of solutions, and I eventually worked at the systems level, and I think that our approach, Enuma's approach to change, is very in line with my approach to the work that I've done in the education space. Enuma comes from the word enumerate, or to name one by one, which underscores our commitment to the individual needs of students. We developed an application in response to our co-founder's son, who was born with severe needs, autism, and more. We wanted to make sure that that student was not excluded from the system, and we ended up building something that was successful enough to be the #1 math application on the Apple App Store with over 7 million downloads worldwide. It's called Toto Math. We heard about the Global Learning X Prize in 2014, and it was a call, an international opportunity for innovators from around the world to try to answer this question of, can we, through the use of technology, empower students in the hardest to reach areas to teach themselves reading, writing, and math in the span of just 15 months. This competition lasted right up until this past May, when Kick School, our second now award-winning application, won. It's a very new journey. I cannot believe that we won. I will give you a sense really quickly, I'm conscious of time, of how big that scale was for the 15-month field test as part of a 5-year competition that sourced 700 innovations from all over the world. Kick School was put in the hands of students as part of a randomized control trial. These students, 2,700 of them across 170 remote Tanzanian villages, the hardest to reach I've ever seen, and possibly in the world, they received these tablets with the help of UNESCO, with the World Food Program, and a donation by Google of all of the devices that we used. And we saw such incredible gains. Less than 10% of students prior to this field test were able to speak a single word, were able to read a single word in Swahili.
at the end of just 15 months using our program, Kick School, these students, the majority of which were not only reading a word, they were reading full sentences. They weren't just identifying numbers, they were adding, subtracting, some multiplying, some dividing. They were writing, they were reading, and they were bringing this back to their families. I could go on for a really long time, but it was one of the most tremendous experiments funded by Elon Musk, and Kick School happened to prove that it worked. So I'll keep it there, but I hope to speak more to that journey. Thank you all so much for having me. Muito obrigada, Jacqueline. Parabéns pelo prêmio. Muito obrigada. Parabéns pelo prêmio, parabéns pela iniciativa e por todo o impacto que vocês conseguiram gerar. Obrigada. Obrigada. Paulo, a Santa Marcelina Cultura recentemente investiu, se engajou em avaliações de impacto nos seus principais programas. Queria que você contasse um pouquinho para a gente desse lado prático, né, de uma organização que se engaja com esse tipo de estudo. Contasse um pouquinho para a gente dos desafios e dos benefícios envolvidos na avaliação de impacto e de que forma você acha que um estudo avaliativo pode contribuir para a estratégia de uma organização. Obrigado, Raquel, pelo convite. Boa tarde a todas e todos. A Santa Marcelina Cultura é uma organização social. Nosso foco é educação musical e a transformação social dos nossos alunos por meio de um nosso entendimento de um direito das crianças e jovens, que é o direito a ter uma educação musical de qualidade. Nós gerimos, então, 2 programas aqui no estado de São Paulo. Quem teve a oportunidade de manhã de estar aqui bem cedinho, ouviu os nossos alunos tocando aqui. E nós estamos gerindo esses programas desde 2008 e 2009. Nós fizemos várias pesquisas de satisfação com os nossos alunos e os resultados dos últimos anos apontavam índices de satisfação de 96%, 97%, 98%, ótimo, bom, com familiares, e aquilo começou a não dizer muita coisa para nós, né? Nós, em 2017, começamos a pensar no que nós ainda precisávamos mostrar do resultado do que nós fazíamos. O convencimento interno, obviamente, quem participa de um programa social, no nosso caso, um programa com a dimensão que o Guri tem, de atender perto de 20 mil alunos por ano, mais a escola de música, são 1.300 alunos por ano também atendidos, é realmente uma preocupação muito grande, porque é um investimento muito grande que é feito, e se o resultado não aparece, e não que não apareça para os jovens, para os familiares, mas não aparece para quem financia, nós ficamos numa situação fragilizada. Então, em 2017, nós começamos a pensar sobre isso. Foi quando nós conhecemos o trabalho que o IDES fazia, e conhecemos esse trabalho num seminário no INSPER sobre métricas de avaliação de impacto social de programas. Foi quando a gente conheceu a metodologia do SROI, né, o Social Return on Investment, e a gente ficou muito interessado porque era uma maneira de você monetizar o impacto social que um programa gera. Então, nós trouxemos para dentro de casa essa discussão, conversamos com a nossa presidente, e, obviamente, essa é uma decisão que traz alguns questionamentos importantes. Primeiro, um investimento grande numa pesquisa, numa dimensão de população beneficiada tão grande, né? Segundo, ela pode trazer um resultado não satisfatório. Então, havia uma dúvida, né? Nossa, será que nós temos realmente impacto social como nós imaginamos ou não? E a nossa decisão foi realmente enfrentar esse desafio de conhecer profundamente aquilo que os nossos alunos, familiares, os beneficiários diretos do programa, e indiretos também, né? Familiares, principalmente, entendiam que o programa trazia. Foi um processo de convencimento interno, porque no meio da cultura é muito incomum medição objetiva de resultados de um trabalho na nossa área, no nosso setor. Era uma decisão, até certa forma, pioneira dentro desse ambiente das organizações sociais aqui do Estado de São Paulo.
E nós resolvemos enfrentar esse desafio. Chamamos o IDES, fizemos essas primeiras conversas e ficou muito claro para nós que o resultado poderia ser um resultado não imaginado, né? O processo todo foi muito importante para nós, porque houve uma discussão não só com os colaboradores, mas também grupos focais, com alunos, com professores, com familiares. E, nesse processo todo, foi construído daí um questionário, né? Aplicado esse questionário, houve um resultado, e, até aquele ponto, nós tínhamos já, né, com os resultados, uma avaliação bem clara daqueles eixos de trabalho das ações que nós fazemos, quais delas tinham uma boa avaliação, uma avaliação positiva dos beneficiários. O segundo passo foi daí monetizar essa avaliação. E, para nossa felicidade, obviamente, os resultados foram muito expressivos, principalmente por conta da escala que o Guri tem, né? O Guri, a cada R$1 investido, existe um retorno de impacto social, calculado pelo IDES com essa metodologia do S-ROI, de 6,56. Então, R$1 investido, 6,56. E, na escola de música, que tem um grupo menor de alunos beneficiados, né, de comunidade beneficiada, esse retorno também é expressivo, é de 3,27. Então, isso foi muito positivo, mas o processo trouxe algumas considerações. Muitas ações que nós fazemos, que nós imaginamos que são muito importantes, elas não são percebidas dessa forma pelos nossos alunos e beneficiários. Outras que nós damos menos importância, elas são muito sensíveis. Então, isso também ajudou a nossa estratégia, reorganizou um pouco a maneira como nós definimos quais são as ações prioritárias que nós vamos fazer, né? Para dar 2 exemplos claros, né? Na escola de música, os alunos reclamam que não tem vivência no palco suficiente. E isso apareceu de uma maneira muito positiva para nós, porque nós resolvemos mudar a nossa estratégia de apresentações musicais dos alunos. Eles queriam estar mais no palco. Estar no palco causa transformações muito importantes, né, na vida das pessoas, na vida dos alunos. Então, nós criamos um programa para ampliar o número de apresentações em teatros. Nós gerimos também o Teatro São Pedro aqui em São Paulo. Colocamos os alunos para se apresentarem no teatro. Obviamente, os resultados daí não eram um esforço tão grande, mas certamente isso terá um resultado muito grande, né? O outro foi a participação, né, e o debate sobre questões que envolvem diversidade, gênero. Isso é um debate amplo, tanto no Guri quanto no EMESP. Então, a gente é sensibilizado pelas manifestações dos alunos e das alunas, daquilo que é importante para eles. Isso passa a ser prioritário para nós. Então, você também reorganiza a sua estratégia de priorizar determinados projetos dentro de um programa tão grande como o nosso, a fim de que você tenha melhores resultados. Eu acho que o principal para nós desse processo todo foi a situação que nós vivemos aí no começo do ano, quem mora aqui em São Paulo acompanhou um pouco, que era a questão dos cortes na cultura, né? E para nós foi um orgulho muito grande naquele momento em que havia a possibilidade de acontecer um corte de 23% no orçamento da cultura, afetando diretamente todos os programas ligados aqui à Secretaria de Cultura, especialmente o Guri e EMESP, quando a participação da comunidade, né, que foi à rua na defesa desses programas, também trouxe a possibilidade de a gente apresentar esses resultados, né, para os nossos financiadores, principalmente ao governador, e foi muito gratificante ouvi-lo dizer, né, numa entrevista coletiva, que ele não ia cortar nada do Guri, o que nos alegrou muito, mas, mais do que isso, que ele sabia que o retorno de cada R$1 que o governo investia era 6,56. Isso foi, para nós, uma felicidade muito grande, porque é a hora que você consegue dimensionar que a mensuração do impacto social, né, dessa forma, ela consegue traduzir para determinados interlocutores, de uma maneira muito clara e objetiva, a importância desse investimento, né? Então, quando a gente usou esse número para mostrar o resultado, e ele está lá expresso, né, obviamente dá uma satisfação muito grande de ter corrido todos esses riscos, né, ter passado por todo esse processo, porque o resultado para nós, esse, né, de que é importante que haja o investimento. As pessoas, nós sabemos que elas são beneficiadas, né? Quem esteve aqui ouviu os alunos tocando, felizes, né, com o que estavam apresentando, mas só essa consciência não é suficiente para garantir o investimento. Então, a maneira como nós tomamos a decisão lá atrás de mensurar esse impacto social por meio de um mecanismo que monetiza, que mostra claramente qual é o retorno desse investimento, foi fundamental para a gente estar aqui hoje,
não que isso resolva todos os problemas futuros, mas, nesse momento, resolveu o nosso problema imediato, que eram os cortes que iriam acontecer e não aconteceram. Muito obrigada, Paulo. Obrigada por compartilhar a sua experiência. Eu queria aproveitar a oportunidade também para agradecer imensamente a participação do Grupo Artístico do Guri na abertura do nosso evento, que foi maravilhoso. Zé Marcelo, o GIF faz um trabalho super interessante, super complexo de buscar monitorar, né, as práticas, as tendências, e como as empresas, fundações e institutos vêm trabalhando o tema de investimento social. Como é que você sente nas pesquisas que o GIF realiza esse tema da avaliação de impacto? Você vê evidências de que isso está ganhando espaço no investimento social? E o que você espera para o futuro das práticas avaliativas nesse campo? Vamos lá, Raquel. Deixa eu dar boa tarde a todos, todas. Antes de tudo, Raquel, Paulo, Jaqueline, prazer de estar aqui. Sobretudo, prazer de estar em mais um fórum aqui do IDES. A gente tem cooperado em várias frentes sempre no dia a dia ao longo dos anos, então é sempre uma alegria estar aqui junto no diálogo. Mas eu queria, Raquel, acho que a resposta curta para a pergunta é sim, e com esse sim, e eu falei de ao longo dos anos, né, com a visão de como a gente incrementalmente vai acumulando sobre isso no país e no campo do investimento social, do terceiro setor ao longo do tempo, eu queria tentar aqui trazer uma fala em duas dimensões, talvez em três, se o tempo couber, e dialogando também ali com a dimensão, um pouco com a dimensão do sentido de impacto, né, ou os vários sentidos possíveis de impacto, e um pouco com a dimensão da confiança, que se não der aqui, a gente fala na sequência da conversa. Porque eu acho que tem uma primeira camada, né, que é essa do acúmulo de práticas. Né? Quando a gente vê lá o GIF, desde sempre, a tagline do GIF é pelo impacto do investimento social. Né? O próprio termo investimento social, quando ele é cunhado, adotado, lá nos anos 90, quando o GIF surge, e um pouco todo esse movimento contemporâneo de investimento, de filantropia, de mobilização de recursos privados para a produção de bem público no país, ganha corpo, né? Ele vem buscando afirmar o sentido da busca de retorno, quer dizer, pensar o aporte de recurso não simplesmente como um gesto de boa-fé, de boa intenção, que por si só é valioso, evidentemente, mas não basta a boa intenção. É preciso pensar essa alocação como pensamos no investimento, como algo que mira o máximo possível de retorno, o máximo possível de efetividade, o máximo possível de impacto. A própria adoção do termo já traz consigo essa bandeira como um valor fundamental. Né? E a gente vai, ao longo do tempo, construindo cultura e prática para incorporar isso no dia a dia, quando você olha, claro que aí você vai ter organizações mais recentes, menos recentes, portanto, mais amadurecidas, menos amadurecidas, maiores, menores, com graus de complexidade variáveis, né? Mas isso vai se incorporando nas práticas. Estou vendo aqui o Américo, da Fundação Telefônica, na primeira fileira, e se for lá visitar a Fundação, você vai ter todo um repertório de práticas avaliativas dos vários esforços de inovação, de aprimoramento da agenda de educação no país que a Fundação tem feito. Vale para a Telefônica, como vale, né, Américo, para várias outras fundações dedicadas ao tema, e você vai somando essas coisas também, ajudando a escrever. Vou usar aqui, eu estou vendo a Américo, então vou escrever a metáfora, vou usar a metáfora da linha de código, né, somando linhas de código para o aprimoramento da nossa prateleira de prática, de repertório de ações na educação no país, por exemplo. Poderíamos estar falando de outras áreas. Né? O GIF tem um grupo permanente de avaliação, né? E, ao longo do tempo, ao longo dos anos, você vai ver ali N atividades que buscam fomentar essa cultura e de formação, de disseminação de práticas. Né? Para além disso, agora com o grupo, estamos consolidando isso num site, juntando materiais de referência, agregando, né? E aí buscando também somar essa prateleira construir essa prateleira de resultados avaliativos como camadas, né? Uma camada a mais nessa trilha. Estou aqui falando do GIF, mas poderia falar, né? O Paulo mencionou aqui o trabalho com o IDES, com vários outros atores do ecossistema. Então, eu acho que eu tenho uma dimensão aqui que a gente tem certamente, não só nesse setor, mas no Brasil, né, desafios perenes de nos fazer mais sistemáticos. Né? Não é muito a nossa cultura originária, né, Américo, desenhar, planejar, ficar lá medindo. Né? A gente tende originalmente a ter uma aposta no improviso, na habilidade, tal, que é valiosa,
também, né? Mas essa sistematicidade, esse rigor, essa rotina, essa repetição é algo que a gente internaliza no terceiro setor, como na vida pública, como em outros espaços. Então, a gente tem um desafio grande, mas eu vejo com muita clareza esse valor colocado e essas práticas se afirmando. Eu queria gastar a segunda metade um pouco nessa reflexão, depois a gente fala mais da confiança, né? Mas aqui para subir um degrau na conversa, pensando um pouco sobre as dimensões de impacto e como é que a gente define isso, né? Tem uma coisa quase em tudo na vida, a diferença entre veneno e remédio é a dose ou é a forma de ministrar, né? E quando a gente foca estritamente, quando a gente fala de impacto, a gente tem um primeiro reflexo, nesse caso humano, né? Quem gosta de neurologia, a gente tem uma tendência muito natural a tentar sempre reduzir as coisas o mais possível a dimensões binárias, né? A mais B igual a C, né? A equações lineares, né? Então, eu digo, não, eu quero saber, eu botei esse recurso aqui, no prazo X de tempo, de preferência de pouco tempo, ao final de um ano eu tenho tal resultado, etc. e tal. Que em muitas coisas é razoavelmente possível, né, você isolar os fatores, sobretudo na esfera privada. Quer dizer, se eu tenho uma fazenda, eu tenho X hectares, vou plantar X quilos ou toneladas de sementes, nessas condições, nesse clima, se espera que depois do tempo X eu possa colher tantas toneladas do que eu estou plantando, né? Se eu estou numa linha de montagem, eu tenho uma coisa parametrizada, prototipada, vou fazer uma linha de montagem desse tamanho, etc. Vou produzir X unidades do que eu tenho que produzir. Quer dizer, é mais fácil de isolar. Você sempre vai ter, bom, mas esse ano não choveu e tal, quer dizer, você vai ter fatores externos ali que interferem, mas essa equação linear é mais possível, né? E em muitas coisas que fazemos no dia a dia na vida pública também. No entanto, quando falamos de transformação pública, né, o espaço público ele é, por definição, mais sujeito a vetores variados do que esses exemplos privados, por exemplo, que eu dei. Quer dizer, você controla menos os fatores de produção, né? Quando você está lidando com um jovem ou com uma jovem na trajetória pessoal dela, a participação dele ou dela no projeto, né, será um input valioso na trajetória, mas esse jovem, essa jovem está em casa, está na escola, está sujeito a N outras variáveis, né, incidindo sobre. Então, você está falando de educação, né? É muito difícil você isolar este projeto especificamente, responde integralmente por esse fenômeno, né? Então, o processo avaliativo ele é, por definição, mais complexo, mais desafiador, né? E, muitas vezes, menos redutível a coloquei esses fatores de produção, esses inputs, e, ao final de um ano, gerei esses outputs. Eu gosto sempre, né, quando a gente pensa, quanto mais ambicioso você quiser ser, né, mais isso será verdade, né? Eu acabo sempre evocando uma fala do Darryl Walker, presidente da Fundação Ford, né, na abertura do penúltimo Congresso do GIF, 2016, mas que ele, dialogando com isso, com a ideia de impacto, de risco, de retorno da ação, diz, olha, a gente tem aqui uma coisa de promover direitos, liberdades, etc., e dá o exemplo, nos anos 60, começamos a financiar grupos de ação anti-apartheid na África do Sul, né? Bom, se fôssemos colocar numa métrica de retorno de curto prazo e sem risco, controlado e tal, depois de um ano ou dois a gente tinha parado, porque não era possível ter absolutamente nenhuma certeza do quanto aqueles grupos poderiam ser capazes de produzir a mudança, a transformação que a gente buscava apoiar, muito menos se seriam eles, e muito menos em quanto tempo, né? Então, a gente ficou 20 anos colocando recurso, e, bom, finalmente, nos anos 80, aquilo amadureceu, e foi possível superar o regime do apartheid, né? Eu brinco um pouco como aportar recursos no Uber ou em outras startups de tecnologia, você perde dinheiro durante um bom tempo, você acredita que no final... Agora, você não pode ter nenhuma certeza, ele tem risco, tem um retorno de maturação, etc., né? A gente tem relativamente pouca disposição para fazer isso no campo do investimento social, né? Eu poderia falar, além disso, rastrear depois qual é a relação causal direta entre o aporte da Fundação Ford naqueles grupos e tudo mais que incide naquele processo. É muito razoável presumir que houve uma contribuição. Qual é o peso relativo dela, etc., é uma pergunta analítica bastante complexa. E o ponto eu poderia dar outros exemplos, a gente está aqui com o tempo, mas o ponto fundamental aqui primeiro, se eu tiver a expectativa de definir o impacto estritamente pelo retorno ao final de um ano, com um input igual a esse output, etc., eu certamente jamais faria esse investimento. No entanto, esse investimento é relevante, como outros são, né? Então, tem uma coisa de risco, de retorno, e tem uma coisa quando o impacto é diferido, né? Muitas vezes se trata menos de entrar lá na sala de aula e ministrar a aula, e mais de fortalecer a gestão escolar, ou dentro daquela escola, ou dentro da rede,
né? E se eu fortalecer aquilo, qual é a minha hipótese? Né? Bom, se eu tiver boa gestão, etc., bons educadores, né? Bons servidores, né? Eu vou produzir um impacto sistêmico, eu vou ajudar a produzir um impacto sistêmico em larga escala no final da ponta. Mas, veja, aqui eu não sou o centroavante que está chutando a bola no gol e saindo para a foto na capa do jornal do dia seguinte. Eu sou o armador que está ajudando a conformar o time, a fazer a bola circular e chegar redonda para quem vai lá dentro da sala de aula chutar a bola no gol. Quer dizer, aqui o meu papel é diferido, ele é tremendamente valioso, eu estou criando capacidades, eu estou criando sistema, eu estou criando a ter que vai da sustentação a algo potencialmente de mais sistêmico e mais duradouro, porque na medida em que isso se enraiza, isso deixa de depender de mim, né? No entanto, será bastante mais difícil, né, eu rastrear a causa e consequência aqui e o meu papel. Então, lidar com esse diferido, lidar com inovação, lidar com a ideia de experimentação, de tentativa e erro, é algo também que torna mais complexa essa avaliação. Então, o meu ponto aqui é, quando pensamos as várias dimensões possíveis do trabalho que fazemos, né, e o potencial e as aspirações de impacto, né, eu acho que a discussão ganha tremendamente complexidade, e reconhecer isso, e reconhecer que na esfera pública é necessariamente assim, quer dizer, o controle de cada ator individual sobre o processo como um todo é necessariamente muito menor do que quando você está num espaço privado, né? E, portanto, o transplante ele é valioso como metodologia, como prática, mas ele não tem como ser automático, né? Nosso desafio aqui, e aqui termino dizendo, quando a gente pensa em educação, de novo, se a gente quisesse colocar isso na prática, dá para abrir, tem dezenas, centenas de processos avaliativos com fundações, com organizações do terceiro setor, trabalhando com governos, com gestão pública da educação pelo país afora, buscando produzir essa reflexão, essa dinâmica analítica, o peso relativo de cada coisa, etc. Mas acho que vale nessa reflexão sobre isso, depois a gente vai um pouco mais de como é que se liga com confiança. Obrigado. Excelente. Acho que o Zé trouxe aí muito bem, né, todas as camadas de complexidade, né, que entender essas relações de causalidade tem nos estudos avaliativos. Bem, a gente vai começar agora um debate, uma conversa. Queria saber se alguém tem alguma pergunta ou gostaria de começar com alguma reflexão, alguma provocação sobre o tema. Se não tiver, começo eu. Só estava dando a oportunidade de alguém iniciar. Tá bem. Bom, eu vou começar perguntando para o Paulo e para a Jacqueline, né, que trabalham na execução de programas. Como foi para vocês, ou como vem sendo para vocês, trabalhar a cultura da organização, né? Como trazer o pensamento avaliativo para as equipes, para que a avaliação não seja um estudo pontual em determinado momento do tempo, mas que trabalhar com indicadores, com evidências, seja algo que é tratado pela organização como parte integrada com a operação. Então, queria saber como vocês têm conseguido, né, lidar com esse desafio de fazer com que cada equipe dentro da organização entenda a relevância de acompanhar e mensurar o resultado do seu trabalho. Obrigada. Thank you. It's a big question, and as I mentioned, we're a small team, so I think that certainly helps with creating the culture of impact and of a constant look at the data and critical and sometimes personal assessment of what we're doing right, and to keep that conversation very much alive so that it's not just at certain points in time, and certainly not every year, right? We're basically driving a culture of impact assessment, and I think confidence building comes into that because our team needs to not only be confident in the product that we have, again, this early learning digital solution, but they also need to really be confident in the vision. And so I think the best way to kind of discuss our process and how we've built that culture is to, and trust internally and then beyond as it's part of our brand, is to really say that we've got a very active and vision-driven impact roadmap. We start with kind of the big picture. What's the results that we want to see? What's the vision of the world? And we are thinking big, you know, we're that small team, but we are thinking about a vision that's in response to some of the biggest problems in the world.
263 million children around the world that cannot read and write, despite the majority of them being enrolled in primary school worldwide and here in Brazil. Over 70 million, or nearly 70 million new teachers needed to provide primary and secondary education by 2030. Big identifications of problems, and then problems in the context with which we bring our program that are very specific to the communities that we serve, and again, these users, these students, these children who have been largely excluded from the system. Anyway, going back to our impact roadmap, we have to really start with where we want to go, start with the desired results, and then we want to really figure out, well, what are our measurable targets? And this all needs to be incredibly active and alive as we strive to be really nimble. We're a small startup, so that helps, right? But we want those targets to be really well-defined and measurable, and we want to be thinking about them as we iterate. We're also completely not afraid of taking risks, and as I mentioned, we're trying to stay nimble, so it's constant pivoting and course corrections. And then we're really transparent, not only internally, but with our partners. We've worked with, as I mentioned, UNESCO, the World Food Program, with Google, with governments, and we have to work together in order to get it done. So being transparent is really important, looking critically at the data and saying where we're getting this right, where we're not getting this right, and really not only listening to that data and being responsive to it, but also judging impact first and foremost from what these stakeholders say. What are the children saying? What are the families saying? And we've run studies for feasibility, right, on the operational side, just as well, and constantly iterating on the desirability side. So are people really liking this? Is this something that's transformative? And looking at the data and then going beyond the data to make sure that there's that qualitative, real, on-the-ground sense as well. Thank you so much. Thank you. Bom, ouvindo a Jack, eu fico com inveja, porque as nossas dificuldades numa organização maior e num setor como o setor da música, em que se falar de avaliação é um tabu, para dizer uma palavra até conservadora, né? Mas o desafio é muito grande, né? Até uma avaliação de professores pelos alunos, ela gera um grande movimento nosso de esclarecimento, quais são os objetivos, onde a gente quer chegar, porque, na verdade, o setor não tem essa cultura de avaliação, né? Ainda é uma maneira muito artesanal de se passar o conhecimento, né? A aula de música ainda é aquela coisa, o aluno, o professor, um bom professor precisa entender a situação do aluno, as dificuldades físicas e as potencialidades que o aluno tem, e ainda é uma coisa muito, então, como eu disse, artesanal, muito longe dessa perspectiva de que há uma racionalidade que precisa ser desenvolvida na avaliação daquilo que se faz, como se faz, para que boas práticas possam ser divididas. Então, depende de cada setor, né? Eu penso muito nessa dificuldade que nós temos no nosso setor da música, que vai desde uma orquestra poder avaliar o regente, escolher o seu regente, que é uma dificuldade real que nós temos, até, aqui no Brasil principalmente, até essa situação de professores se sentirem confortáveis sendo avaliados individualmente pelos seus alunos. Estou dando uma perspectiva objetiva da nossa dificuldade, porque você imagina que ela só aumenta na hora que a gente quer tentar avaliar um programa todo, tudo que nós fazemos, o impacto de tudo, e tendo pessoas que não vêm de uma cultura em que esse trabalho de planejamento, de ações em função de dados, né, de análise de dados e efetividade, né, impacto das ações que você pratica, isso é algo comum. Então, é um grande desafio, eu acho que para cada setor, né, para cada sistema aí, e no nosso ecossistema cultural, isso é, para mim, uma grande questão, né? Não falo só da área da música, mas vale para todas as outras áreas, museus, corpos estáveis. É um grande desafio a gente medir o impacto daquilo que a gente faz e criar confiança, não só na equipe de gerenciamento dos programas, mas
em quem está lá na ponta, no artista, né, no professor. Isso é um grande desafio. Essa cultura precisa vir progressivamente sendo trazida para que haja um conforto deles de entenderem que o resultado é positivo. O que se busca, na verdade, é eficiência, é qualidade. Então, isso é uma questão muito importante. A gente fala muito de performance, né, no meio de administração. Se a gente lembrar da etimologia da palavra, que é pôr em forma, vem lá do francês, é isso, né? As artes performáticas. Quer dizer, na verdade, a gente já trabalha com essa ideia de avaliação, resultado. Nós somos muito críticos, né? Mas só que vai até um certo lugar essa análise crítica. A gente precisa expandir. Eu vejo isso uma oportunidade de tentar trazer, talvez dessa forma, o entendimento que a gente precisa analisar a nossa performance como gestores, né? Da mesma forma como a gente analisa a nossa performance no palco, né? Alguma pergunta, pessoal? O projeto Guri tem como objetivo de impacto o encaminhamento dos seus alunos para a Escola de Música do Estado de São Paulo? Olha, não é o único objetivo. Nós até tivemos recentemente uma análise do impacto do programa e fomos buscar um pouco mais de dados de para onde iam os nossos alunos, né? E a gente chegou à conclusão que 0,5%, né? A Juliana está ali atrás de você, a gestora pedagógica, 0,5% dos alunos de um programa de perto de 19 mil alunos vai atrás de uma formação musical mais avançada, na escola de música do Estado ou na escola municipal. Então, é um número muito pequeno. Então, isso faz a gente questionar, realmente, quando a gente entende a educação musical com esse propósito de formação do ser humano como algo muito maior, não necessariamente para você levar um aluno para uma carreira profissional na música, né? Então, a gente precisa ressaltar os outros valores todos, todas as outras competências e habilidades que o ensino coletivo de música, né, a prática da música, subir ao palco, estar aqui como os nossos alunos estavam, se apresentando, tudo isso traz para a sua formação. Então, acho que essa é a nossa maior defesa. Nós não teríamos como defender o projeto Guri com 0,5% dos alunos interessados em continuar a carreira musical, a continuidade dele, né? Então, a gente precisa revisar isso. Há muitas vezes esse entendimento, é um projeto para formação musical. Não, se ensina com qualidade porque nós entendemos que é um direito das pessoas ter educação de qualidade. Mas, não necessariamente, aqueles alunos que estão lá vão se transformar em músicos profissionais. Aqui nós falamos dessa situação, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, a gente conhece muitos programas de formação em que essas áreas de artes fazem parte da formação das pessoas, independente delas seguirem a carreira no mundo artístico, né? Então, para nós, o valor do ensino da arte não é o valor da profissionalização, mas da formação do ser humano de uma maneira mais integral. Para finalizar, acho que eu queria só convidar, né, José Marcelo, a comentar um pouco esse gancho, né, da confiança e da transparência. Surgiu um pouco, né, pela manhã todo esse contexto que as organizações sociais vêm vivendo, de serem questionadas, de não terem, né, um apoio, de certa forma, estarem passando por um contexto difícil nesse tema da confiança, né? Você vê a avaliação de impacto e as evidências como um caminho possível para trabalhar esse tema da transparência? Sim, mas eu queria dizer que sim e não sobre superar essa crise de confiança que você menciona. Explico sim, explico não. Sobre o sim, né, eu acho que tem uma coisa aqui da avaliação. Tem uma brincadeira que eu aprendi há um tempo que eu gosto, que as pessoas dizem que accountability é uma palavra que não tem tradução em português, porque não é uma coisa que a gente pratique, né? Então, claro que tem uma dimensão de avaliação que é estar confortável, como parte da cultura, estar exposto a ser accountable. Vale para o professor, para a professora ser avaliado pelos alunos, vale para cada um de nós, etc., né? Então, claro que a avaliação tem a ver com isso, né? E, nesse sentido, praticar, divulgar, a difundir, expor, ser transparente, estar disposto a corrigir erros, né? Obviamente, como boas práticas na gestão de recursos, organizacionais, governança, qualidade, etc., são parte de requisitos de criação de confiança, ponto, né? E a gente falava que, ao longo do tempo, acho que temos hoje um terceiro setor incrivelmente mais profissional e mais estruturado do que tínhamos há 10, 20 anos, e mais há 10 do que há 20, etc. Ao mesmo tempo, temos muito para fazer, né?
Então, esse é o nosso trabalho de todos os dias. No entanto, acho que tem duas coisas. Uma na relação de parceiros, de financiadores com organizações, com atores que desenvolvem ações, que é, por outro lado, se de um lado é sobre ser accountable, de parte a parte, inclusive, né, de outro é sobre construir essa relação sobre uma premissa de confiança. Né? Quer dizer, eu pensar na organização que eu apoio, não como alguém que eu contrato, que eu aposto, que eu vou julgar e eu risco, mas como parceiro. Né? Quando você investe numa startup, quando você investe numa ideia, você investe num projeto, mas você investe em quem vai implementar aquela ideia. E é parte do pacote trabalhar ombro a ombro, ajudando a fortalecer institucionalmente, ajudando a criar capacidades para que aquele ator que é portador daquela ideia tenha condições de implementá-la com êxito. É parte do pacote acompanhado na tentativa e erro, porque vai acontecer, ele vai errar, você está construindo coisa nova, que é sobre transformar. Né? Então, no âmbito privado de investimento de risco, a gente está acostumado a lidar com essa ideia. Né? E eu estou aqui, teu parceiro, disposto a lidar com o fato de que, bom, aqui a gente vai errar, aqui vai perder, tal, etc. De novo, claro que, a partir de um certo momento, espera aí, você não está levando a sério, isso aqui não funciona, tem que descontinuar, faz parte também. Né? Mas esta premissa de que eu estou trabalhando em conjunto, como parceiro, e com uma premissa de confiança prévia, acho que é bem chave para qualificar essa relação. E a outra, aí transcende, eu acho, a relação entre apoiador e apoiado, parceiros, etc., e é onde eu digo que nem toda a lição de casa do mundo, por parte das organizações, vai dar conta dessa suspeição, né? Porque eu acho que ela tem a ver com a própria confiança, a própria crença na cidadania, na pluralidade, no engajamento cidadão e na vida plural e democrática como valores. Né? Quando eu digo, olha, teu impacto é diferido, né? Você ajuda a criar capacidades que vão se irradiar, né? Você é um vetor num conjunto de vetores, né? Porque tem vários atores fazendo coisas, está fazendo guri, o outro está melhorando a escola, o outro está isso, o outro está aquilo, né? Essas coisas interagem, né? E da interação dessas coisas todas, nós alavancamos a nossa capacidade de produzir bem público e de produzir respostas. Né? Eu estou fazendo uma formulação que traz como premissa a confiança na mobilização cidadã e na construção da vida coletiva a partir do tecido do engajamento, da contribuição de cada ator dentro da sociedade e da ideia de que isso é que vai dar a malha, que vai fazer a base e alavancar a capacidade de produzir uma vida pública qualificada. Quer dizer, dessa diversidade de atores, dessa pluralidade, inclusive de visões, de experimentos, de tentativas, né, a pluralidade é um ativo, ela não é um problema, emerge bem público. E isso se coteja com uma visão que escola, não, isso aí, na verdade, atrapalha. Né? Quer dizer, dinâmicas mais verticais, mais oniscientes, mais de cima para baixo, com cadeia de comando e controle, serão mais efetivas, etc. E essa é uma história que, ao longo dos séculos da vida democrática, da vida cidadã, se coloca. Né? Enfim, a França imperial, por um momento, parecia muito mais efetiva, né, do que o mundo liberal. Né? No século XIX, depois a gente tem a Alemanha nazista, você tem a União Soviética, você tem, né, temos agora a China, sempre a ideia de que, olha, não vai dar conta, né, tem ali um regime que é mais vertical, é mais forte, tal, isso é mais efetivo, isso a gente avança, tal, né, e a beleza da vida democrática, da vida cidadã, é que sempre, em cada uma dessas circunstâncias, esta pluralidade, que pode parecer às vezes mais desarranjada, etc., é capaz de produzir inovação, de produzir criatividade, de ter resiliência e de, no fim do dia, entregar mais dinamismo, mais eficiência, mais capacidade de produzir respostas do que a relação vertical. Ou seja, esta vida cidadã, essa vida plural e essa pleia de organizações, né, está para a capacidade de produzir em público, como o mercado, com livre iniciativa, com diversidade, está para a capacidade de produzir respostas privadas. Ele produz riqueza e eficiência por causa disso. Né? Isso tem se confirmado ao longo dos séculos, mas essa ideia de que tudo isso é um ativo e de que, portanto, o papel das organizações de fortalecê-las com essa diversidade, com tentativa e erro, com experimentação, etc., é valioso, né? É uma ideia que, se ela não tiver na premissa, eu vou desconfiar do papel e da atuação das organizações, não necessariamente porque, fundamentalmente, eu estou avaliando com lupa o trabalho delas e acho que ele não é tão consistente assim, mas porque eu desconfio na essência do próprio lugar delas na construção de respostas públicas. Então, acho que a gente tem um desafio hoje no Brasil e no mundo, que é reafirmar, recordar essa trajetória histórica de construção do espaço da cidadania, do projeto democrático e do valor disso como uma condição não só de valor, mas de eficiência para produzir bem, e, ao fazer isso, arregaçar mangas para produzir qualidade, consistência, interação, boas práticas, etc., nessa trilha. Né? Então, volto ao início aqui, looping, isso dá as condições para que a gente possa fazer esse trabalho todo dia, que, como eu disse, se a gente colocar em perspectiva,
né? É incremental, é uma obra, sempre um caminho em progresso. Construção pública, isso aí também nunca está pronto, né? Sempre vai ter quem lida coisa pública, o escaninho nunca está vazio, né? Você sempre tem, né? Mas a gente claramente acumula ao longo do tempo e com essas condições a gente tem como avançar nessa discussão aqui. Então, volto ao sim depois do que eu acho que eu não. Obrigado. Excelente. Muito bem, com isso eu vou encerrar a mesa. Queria agradecer imensamente a todos os palestrantes por compartilharem as reflexões e experiências de vocês.